Salve, salve nação celeste! Meu nome é Hugo Leonardo, sou apresentador da Palestra e vamos para mais um vídeo de notícias aqui sobre o Cruzeiro. Bom, muitos rumores pintaram aí no Cruzeiro sobre a negociação do Clube Celeste com o volante Jobson, né, do Santos, mas a diretoria alvinegra tenta blindar uma possível venda ou então empréstimo que se especula muito do jogador. Bom, o Jobson chegou em abril, né, do ano passado, depois de se destacar pelo Red Bull Brasil, e ainda não teve um minuto em campo, né, não fez a sua estreia pelo Santos. E para Sampaoli, o técnico do Santos, o jogador ainda não se adequou aos sistemas táticos, mas alguns repórteres que acompanham o dia a dia do Santos vê um bom desempenho do atleta nos treinos e não entendem a falta de oportunidades que o volante não recebe no Santos, né? Bom, vale a pena lembrar que o contrato do volante, né, vai até 15 de abril de 2024, um longo período aí. Então seria quase impossível o Cruzeiro contratá-lo sem ter um aval positivo, tanto quanto da diretoria quanto do jogador. E o Cruzeiro, né, consultou o empresário do jogador nessa última quinta-feira, e o presidente do Santos tenta evitar ao máximo emprestar o Jobson para o Cruzeiro. O Pérez vê muito talento no jovem volante e afirma que só liberará o meio-campista em caso de uma compreensão financeira considerável, né? Um valor considerável aí, ou troca de atletas. Vale lembrar que temos aí Henrique, Ariel Cabral, temos também o Ederson e etc. Mas esses jovens jogadores, acho que é importante manter aqui e tentar fazer uma troca legal, já que o Cruzeiro não vem aproveitando muito a gente no Ariel Cabral. Quer dizer, o Cruzeiro vem aproveitando ele, mas ele não vem apresentando bons resultados. Então seria aí uma opção. Outro risco que o Santos corre ao emprestar ele ao Cruzeiro, a gente sabe como é que os atletas chegam aqui e não chegam recebendo as oportunidades que devem. Foi assim com o Romero, tá sendo assim com o Dodô e etc. Então o Jobson chegando aqui no Cruzeiro, ele pode estar vindo mais para integrar o elenco do que receber oportunidades de jogar. E visto a isso, o presidente do Santos teme muito que isso aconteça, que o Jobson não tenha uma sequência aqui e só chegue para somar elenco. Bom, agora vamos falar também sobre os protestos que apareceram hoje pela madrugada nas lojas oficiais do Cruzeiro, né, na Cruzeiro Oficial Store, aqui no Barro Preto, e na sede também. Os alvos da crítica dos cartazes era sobre o atacante Fred Sassá e o meio-campista Thiago Neves. Foram os nomes mais manifestados nos cartazes pelos torcedores que colocaram. E os dizerem nos cartazes pedem a saída do trio da Toca da Raposa 2. O protesto ocorreu 2 dias depois da derrota para o Inter, né, pelas semifinais de ida da Copa do Brasil. Vale a pena lembrar que isso se ressalta muito. Muitas pessoas pensam que esses cartazes aí, essas faixas que foram colocadas, não foram pelas torcidas cruzeirenses, e sim por alguns atleticanos que aproveitaram essa crise toda e estão interessados naquela dívida pendente do jogador Fred com o Atlético Mineiro, que tem aquela cláusula no contrato que diz que se o jogador rescindisse e fosse para o rival, que no caso somos nós, o jogador teria que pagar 10 bilhões ao Atlético Mineiro. E o caso, na verdade, ocorre até hoje na FIFA, não foi resolvido, isso durará longos tempos. E nas faixas pedem para o Fred pagar a dívida e chama ele de caloteiro. Aí eu pergunto para vocês, onde o Fred foi caloteiro no Cruzeiro? O Fred foi caloteiro? Foi no Atlético. Então,
essas faixas, esses cartazes, há muitas controvérsias sobre isso. Mas bom, hoje se especulou muito também uma possível dívida do Cruzeiro com o técnico Mano Menezes, né? A informação é do jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil. Ele publicou no seu blog que o Mano Menezes tem umas salários pendentes a ser recebidos. E esses salários vinham de premiações não pagas e 2 meses de salários. Bom, o Jorge Nicola, ele não é um jornalista que tem muita credibilidade, tanto é que tem muito memes nele na internet falando sobre... É o jornalista que sempre especula muito quando a janela de transferências é aberta. Ele começa a falar de negociações que talvez nem existem e que nem foram especuladas só para alimentar alguma audiência. Então, isso eu procurei no Twitter do Samuel Venâncio, que é um jornalista que vive o Cruzeiro 24 horas por dia. Não achei nada, e nem na Itatiaia. Então, vale a pena lembrar que isso não tem muita credibilidade. Então, é mais uma especulação. Agora, passando, pro possível novo treinador do Cruzeiro, o Dorival Júnior, que vem sendo especulado com uma frequência maior aqui no Cruzeiro. Talvez seja o nome mais cogitado para assumir o comando celeste depois da saída do técnico Mano Menezes. A torcida do Cruzeiro resolveu dar um incentivo, para o técnico assumir o comando do Cruzeiro. Vários torcedores cruzeirenses foram até o Instagram dele e pedindo para ele vir para Belo Horizonte treinar o Cruzeiro. Como eu disse aqui, eu acho o Dorival Júnior, de momento, um técnico interessante para assumir o cargo. É um treinador que adota uma postura de colocar o time para jogar para frente e não tem aquela fama de retranqueiro, mas só que um dos problemas maiores talvez seja a sua defesa, Mas de momento o Cruzeiro está precisando focar mais sua força ofensiva. A defensiva não está muito boa, mas também não está ruim, está aceitável. Então, tomara que ele venha para o Cruzeiro e de momento eu acho que ele seria a peça ideal. Mesmo assim, contudo, mais para frente, depois do Cruzeiro respirar bem e depois de analisarmos o trabalho dele aqui no Cruzeiro, eu acharia muito interessante se o Cruzeiro buscasse outros nomes no mercado, igual o Flamengo fez com o Jesus, igual o Santos fez com o Sampaoli, e não ficar naquela mesmice de sempre de Adilson Batista, de Marcelo Oliveira, de Abel Braga e etc. Vamos focar no mercado, gente. O futebol é mundial, não é apenas em um país. Então, vamos expandir os conhecimentos aí. Mas de momento o Dorival Júnior é a melhor peça. Agora, para fechamento de notícia, o Cruzeiro volta a campo neste domingo às 16 horas contra o Avaí, o lanterna da competição. Bom, após a ressaca do time em relação aos gols, o Cruzeiro há 8 jogos não vence e não marca gols também. O time celeste tenta buscar reação diante do Avaí, que está segurando a lanterna do rebaixamento, O técnico sub-20 do Cruzeiro, Ricardo Rezende, comanda o time principal de forma interina, na partida lá em Florianópolis. Bom lembrar que técnico interino, para quem não saiba, é aquele técnico que assume o time para não ficar sem técnico, enquanto o Cruzeiro busca novos nomes para poder assumir o comando celeste. Então, Ricardo Rezende, até o Cruzeiro arrumar outro técnico, ele vai treinar a equipe celeste e em jogos aí até o Cruzeiro conseguir arrumar um novo comandante. Vale a pena lembrar também que o meia Thiago Neves e o atacante Fred não vão atuar na partida diante do Avaí pelas suas suspensões, ambas de cada jogador. Então, visto isso, vamos deixar aí na tela uma possível, o esboço da escalação do Cruzeiro para enfrentar o Avaí. Bom, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí, comenta aí sobre
as opiniões, né, de vocês sobre os assuntos abordados aqui no vídeo. Peço a vocês também seguir a gente nas nossas redes sociais, que tá aí logo abaixo. Lá a notícia é em primeira mão todos os dias. E forte abraço, galera, valeu e até o próximo vídeo. Fui!